A história completa dos anjos: querubins, serafins, vigilantes e Lúcifer. Categorias de anjos. Número 1. Anjos ordinários. Quer você tenha ou não servido nas Forças Armadas, tenho certeza de que conhece como o Exército classifica seus recrutas. No Exército, por exemplo, temos generais no topo, e então descemos através de coronéis, majores, capitães e tenentes, e soldados também podem ser reconhecidos por diversos postos e funções. Você sabia que Deus também categoriza os anjos? Nosso Deus é um Deus organizado. A hoste celestial, em um sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos, é o que poderíamos chamar de anjos ordinários. A maior parte do tempo, quando anjos são mencionados na Bíblia, são esses anjos, de outra forma não identificados, que estão sendo referidos. Falar de anjos ordinários, no entanto, parece ser uma contradição em si mesmo, pois como podemos considerar esses seres extraordinários, incríveis, únicos e especialmente criados como rotineiros? Mas nesse sentido, essa designação é apropriada quando a contrastamos com as várias ordens especiais de anjos, às quais a Bíblia se refere. Número 2. Querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros da hierarquia angelical a aparecer na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva da graça. Gênesis 3 registra os eventos no Jardim do Éden. Tendo violado o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria provável que Adão e Eva estendessem suas mãos e tomassem também da árvore da vida, e comessem e vivessem para sempre. Como resultado, foram forçados a deixar seu paraíso terrestre. Mas o que teria impedido Adão de voltar ao jardim e desobedecer a Deus novamente? A resposta é dada neste versículo. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Assim, ele expulsou o homem, e a leste do jardim do Éden, posicionou o querubim e a espada flamejante, que virava em todas as direções para guardar o caminho para a árvore da vida. Que terrível situação teria sido se Adão tivesse comido da árvore da vida, e assim estivesse perpetuamente estabelecido em seu estado caído. Deus enviou um contingente de gloriosos e confiáveis querubins para guardar o acesso à árvore para evitar isso. Não sabemos qual foi a reação de Adão ao testemunhar esses gloriosos querubins pela primeira vez na história humana. Talvez admiração, medo e maravilha sejam todas emoções que vêm à mente. Adão percebeu que sua transgressão o havia cortado da companhia e presença de um Deus santo. Curiosamente, a próxima ocorrência dos querubins na Bíblia envolve recuperar o que foi perdido. Moisés, em Êxodo 25, recebeu instruções específicas e detalhadas sobre como fazer vários artigos de mobiliário que seriam usados no tabernáculo, a Arca da Aliança e o propiciatório, onde Deus prometeu encontrar-se e comungar com Moisés, foram os primeiros a serem detalhados. O que Deus queria ir sobre ou em cima do propiciatório? Representações douradas dos querubins. A seguinte é a intrigante descrição de Deus a Moisés. Êxodo capítulo 25, versos de 10 a 13. Agora, eles devem construir uma arca de madeira de acácia com 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. Você deve revesti-la com ouro puro por dentro e por fora. Você deve revesti-la. Você deve fazer um molde de ouro ao redor dela. Você também deve fundir 4 argolas de ouro para ela e prendê-las em seus 4 pés. 2 argolas estarão em um lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E você deve fazer varas de madeira de acácia e revesti-las com ouro. Que visão incrível deve ter sido a dos querubins, associada à própria presença de Deus. Dessas 2 fontes na Bíblia, parece que a principal responsabilidade dos querubins pode ser declarar a pecaminosidade do homem e proteger a presença de Deus dos homens pecadores. Por mais que Adão desejasse retornar ao jardim do Éden, os querubins o lembravam de que ele havia quebrado a lei de Deus. O sumo sacerdote de Israel era permitido entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para contemplar o propiciatório.
Tenho certeza de que ele deve ter sentido em cada ocasião: eu não pertenço aqui na santa presença de Deus, pois sou um pecador. Os querubins são seres reais e poderosos. No entanto, os querubins na Bíblia eram frequentemente representativos de coisas celestiais. Eles foram integrados ao design da Arca da Aliança e do tabernáculo por ordem de Deus. Ezequiel capítulo 10, versículos 8 a 14. Os querubins pareciam ter algo como uma cabeça humana sob suas asas. Então eu olhei, e eis que ao lado dos querubins havia 4 rodas, uma roda ao lado de cada querubim, e a aparência das rodas era como o brilho da pedra de Tarshish. Quanto à sua aparência, todas as 4 tinham a mesma semelhança, como se uma roda estivesse dentro de outra roda. Quando eles se moviam, iam em qualquer uma de suas 4 direções, sem virar enquanto se moviam, mas seguiam a direção para a qual se voltavam, sem virar enquanto se moviam. E todo o seu corpo, suas costas, suas mãos, suas asas e as rodas eram cobertas de olhos por todo o redor. As rodas pertenciam a todos os 4. As rodas eram chamadas, como eu ouvi, as rodas rodopiantes, e cada um tinha 4 faces. A primeira face era a face de um querubim, a segunda face era a face de um humano, a terceira, a face de um leão, e a quarta, a face de uma águia. Os querubins são mostrados em Ezequiel 10 como tendo não apenas asas e mãos, mas também sendo cheios de olhos, cercados por rodas dentro de rodas. No entanto, Ezequiel também pinta um tom sombrio no capítulo 10. Os querubins fornecem a dica. O profeta apresenta sua visão que profetiza a destruição de Jerusalém em Ezequiel capítulo 9, versículo 3. O Senhor desceu de seu trono acima dos querubins para o limiar do templo. Bem no capítulo 10, versículo 1, ele retorna novamente para assumir seu lugar acima deles, no calmo antes da tempestade. Vemos os querubins estacionados no lado sul do santuário, posicionados em direção à cidade. Eles testemunharam o início da retirada gradual da glória de Deus de Jerusalém. O farfalhar de suas asas indica eventos imensamente importantes que se seguirão. Capítulo 10, versículo 5. Então os querubins se erguem em preparação para a partida. Embora Ezequiel 10 seja difícil de entender, um ponto fica claro: os querubins estão associados ao esplendor de Deus. Este capítulo é um dos mais enigmáticos e evocativos da Bíblia sobre a grandeza de Deus e envolve seres angelicais. Deve ser lido com cuidado e oração. Poucos outros capítulos na Bíblia dão ao leitor uma sensação da grandeza e glória de Deus. Serafins, outro grupo de anjos especialmente identificados, são os serafins. Na língua hebraica, serafim significa ardentes. O livro de Isaías nos fala dos serafins no último período do reino de Israel. Isaías viveu em Jerusalém e falou em nome de Deus aos líderes de Jerusalém e Judá. Ele expressou, antes de tudo, uma mensagem de julgamento de Deus. Ele repreendeu os líderes corruptos de Israel, alertando que a rebelião contra o pacto com Deus teria um custo. Deus usaria os grandes impérios da Assíria e, após eles, a Babilônia para julgar Jerusalém, caso continuassem com a idolatria e a opressão dos pobres. Mas essa declaração vinha acompanhada de uma mensagem de esperança. A grandiosa visão de Isaías de Deus, sentado em seu trono do templo, cercado por criaturas celestiais gritando: "Santo, Santo, Santo", é uma imagem poderosa. Isaías de repente percebe quão corrupto ele e seu povo Israel são e pensa que será destruído pela santidade de Deus. Mas isso não acontece. Então, um dos serafins voa até ele e o purifica de seu pecado com uma brasa ardente. Enquanto Isaías reflete sobre essa experiência peculiar, Deus lhe atribui uma tarefa difícil. Ele deve continuar pregando o julgamento vindouro, mas, como Israel chegou a um ponto de não retorno, suas advertências paradoxalmente endurecerão as pessoas. O impacto endurecedor da palavra de Deus é um tema-chave, e não é de surpreender que Isaías tenha perguntado: até quando devo continuar pregando e endurecendo-os sem resposta? Isaías teve uma das tarefas mais difíceis entre todos os profetas.
Mas claro, se ele não tivesse persistido, não teríamos esse livro incrível. Ele não sabia que séculos à frente este livro seria uma inspiração, mas em sua vida ele foi um fracasso. Ninguém o ouviu. Eles apenas se endureceram mais e mais durante 40 anos. No ano em que o rei Uzias morreu, viu o Senhor, exaltado e sentado em um trono. A cauda de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os umbrais das portas se abalaram, e o templo se encheu de fumaça. Apesar de serem de diferentes hierarquias e estarem envoltos em mistério na Bíblia, os serafins compartilham uma característica: eles estão continuamente louvando a Deus. Os anjos e seres celestiais são maravilhosos, mas empalidecem em comparação com o Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, diante de quem todas as forças no céu e na terra se curvam em devoção sagrada e adoração sem fôlego. Na visão retratada em Isaías 6, Isaías testemunhou pessoalmente a santidade de Deus. Isaías, sendo um profeta de Deus e um homem irrepreensível, estava ciente de sua própria pecaminosidade. Até mesmo os serafins na presença de Deus, aqueles que gritavam Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, cobriam seus rostos e pés com 4 de suas 6 asas. Cobrir o rosto e os pés, sem dúvida, expressa a reverência e admiração causadas pela presença direta de Deus. Em Apocalipse 4, João teve uma visão do trono de Deus que era idêntica à de Isaías. Em reverência e admiração pelo Santo, seres viventes cercavam o trono, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. As criaturas ao redor do trono de Deus, segundo João, estão constantemente prestando louvor, honra e reverência a Ele. Finalmente, os anjos ao redor do trono, em ambas as visões, gritam: Santo, 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 indicando que Deus é o mesmo em ambos os testamentos. Frequentemente pensamos no Deus do Antigo Testamento como um Deus de ira e no Deus do Novo Testamento como um Deus de amor. No entanto, Isaías e João, por outro lado, pintam uma imagem unida do nosso Deus Santo, magnífico e glorioso que não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, pois eu, o Senhor, não mudo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Tiago capítulo 1, versículo 17, nele não há mudança, nem sombra de variação. A santidade de Deus é eterna, assim como ele é eterno. Como Isaías menciona que cada um clamava a outro, podemos presumir que havia vários serafins. A função dos serafins é cantar louvores ao nome e ao caráter de Deus no céu. Seu ministério se relaciona diretamente com Deus e seu trono celestial, porque eles estão posicionados acima do trono, ao contrário dos querubins que estão ao lado dele. Eles eram indescritivelmente belos, com 2 asas cobriam seu rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, sugerindo que alguns seres angelicais voam. A Bíblia, no entanto, não sustenta a noção comum de que todos os anjos têm asas. O conceito convencional de anjos com asas deriva de sua capacidade de se mover instantaneamente e com velocidade ilimitada de um lugar para outro, e as asas eram consideradas o meio que permitia tal movimento ilimitado. Santos e vigilantes. Os santos e os vigilantes são retratados no livro de Daniel, que se passa na Babilônia. A história começa logo após o primeiro ataque da Babilônia a Jerusalém. Eles saquearam a cidade e seu templo, e levaram uma leva de israelitas para o exílio. 4 membros da família real de Davi estavam entre eles: Daniel, posteriormente conhecido como Beltesazar, e seus 3 companheiros. O livro de Daniel acontece na Babilônia, uma nação governada por Nabucodonosor, um governante pomposo e cruel que se deleitava em torturar seus súditos. Ele conquistou a Assíria e depois voltou seus olhos para o Egito, seu principal rival. Judá estava no caminho, portanto, tinha que ser eliminado se seu objetivo de liderar um vasto império fosse ser realizado.
A experiência transformadora de Nabucodonosor começou com outro sonho perturbador. O rei informou seus magos, astrólogos, caldeus e adivinhos, mas eles não conseguiram decifrar o sonho. O rei chamou Daniel depois que todos os outros falharam. Dada a experiência anterior de Daniel com sonhos, é estranho que Nabucodonosor tenha consultado seus sábios em vez de ir diretamente a Daniel. Veja, Daniel já havia interpretado um sonho anteriormente sobre uma grande estátua, uma estátua enorme e deslumbrante, impressionante em aparência, cuja cabeça era feita de ouro puro, seu peito e braços de prata, sua barriga e coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro cozido. Daniel capítulo 2, versículo 36. Este foi o sonho, e agora vamos interpretá-lo para o rei. Esse sonho foi diferente. O sonho de Nabucodonosor começou promissor. Ele viu uma árvore que crescia alta e poderosa, tão frutífera que fornecia alimento para todo tipo de criatura. Mas logo o sonho se tornou sombrio. Nabucodonosor, estando à vontade em minha casa e florescendo em meu palácio, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava na minha cama, as imagens e visões em minha mente me alarmaram. Assim, emiti um decreto para que todos os sábios de Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Nas visões da minha mente, enquanto estava deitado na cama, vi isso acontecer. Havia uma árvore no meio da terra e sua altura era grande. A árvore cresceu grande e forte. Seu topo alcançou o céu e era visível até os confins da terra. Suas folhas eram belas, seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Sob ela, as bestas do campo encontravam abrigo. Em seus ramos, os pássaros do ar faziam ninho, e de ela todos os seres se alimentavam. Enquanto eu estava deitado na minha cama, também vi nas visões da minha mente um vigilante, um santo, descendo dos céus. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e dispersem seu fruto. Deixem que as feras fujam de debaixo dela e os pássaros de seus ramos. Mas deixem o toco com suas raízes na terra, com uma faixa de ferro e bronze ao redor dele, na grama do campo. Deixem-no molhado com o orvalho do céu, e viva com as bestas entre a grama da terra. Deixem sua mente mudar de homem para animal, até que 7 tempos passem por ele. Esta decisão é o decreto dos vigilantes, o veredito declarado pelos santos, para que os vivos saibam que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o dá a quem deseja, e estabelece sobre ele o mais baixo dos homens. Este é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, vi. Conte-me a interpretação, pois nenhum dos sábios do meu reino pode interpretá-lo para mim. Mas você é capaz, porque o Espírito dos santos deuses está em você. Por um tempo, Daniel, que também era conhecido como Beltesazar, ficou perplexo. Os pensamentos o alarmaram. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o alarmem. Meu senhor respondeu: Beltesazar, que o sonho se aplique aos que te odeiam e sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que você viu, que cresceu grande e forte, cujo topo alcançou o céu e era visível por toda a terra, cuja folhagem era bela e cujo fruto era abundante, fornecendo alimento para todos, sob a qual as bestas do campo viviam e em cujos ramos os pássaros do ar faziam ninho, você, ó rei, é essa árvore. Pois você se tornou grande e forte, sua grandeza cresceu até alcançar o céu, e seu domínio se estende até os confins da terra. E você, ó rei, viu um vigilante, um santo, descendo do céu e dizendo: corte a árvore e destrua-a, mas deixe o toco com suas raízes no solo, com uma faixa de ferro e bronze ao redor dele, na grama do campo. Deixe-o ser encharcado com o orvalho do céu e viver com as bestas do campo, até que 7 tempos passem por ele. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra meu senhor, o rei. Você será afastado dos homens, e sua morada será com as bestas do campo. Você se alimentará de grama como um boi, e será encharcado com o orvalho do céu. E 7 tempos passarão por você, até que você reconheça que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens,
e o dá a quem ele deseja. Quanto à ordem de deixar o toco da árvore com suas raízes, seu reino lhe será restaurado, assim que você reconhecer que o céu governa. Portanto, que meu conselho lhe agrade, ó rei. Afaste-se de seus pecados fazendo o que é justo, e de suas iniquidades mostrando misericórdia aos oprimidos. Talvez haja uma extensão de sua prosperidade. Tudo isso aconteceu ao rei Nabucodonosor 12 meses depois, enquanto ele passeava no terraço do Palácio Real de Babilônia. O rei exclamou: "Não é esta a grande Babilônia, que eu mesmo construí pelo poder da minha força, como residência real e para a glória da minha majestade?" Enquanto as palavras ainda estavam na boca do rei, uma voz veio do céu: "Está decretado para você, rei Nabucodonosor, que o reino foi retirado de você. Você será afastado dos homens, viverá com as bestas do campo e se alimentará de grama como um boi. E 7 tempos passarão por você, até que você reconheça que o Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o dá a quem ele deseja." Daniel capítulo 4, versículos 10 a 32. Um santo deu a ordem para cortar a árvore e despi-la, deixando nada além de um toco. Então, o toco deveria ter uma faixa de ferro e bronze ao redor dele. Deixá-lo ser encharcado com orvalho sugere que a árvore era realmente um homem. Ele seria levado à loucura e receberia a mente de um animal por 7 anos. Qual era o propósito deste decreto? Para que os vivos soubessem que o Altíssimo é o governante sobre os reinos humanos. Deus aparentemente revelou a Daniel o que o sonho significava, assim que Nabucodonosor terminou de contá-lo, pois a interpretação deixou Daniel atordoado por um momento. Ele não desejava mal ao rei. Ele queria vê-lo chegar ao arrependimento diante de Deus e evitar este terrível julgamento contra o rei. Daniel deu ao rei a boa notícia, seguida pela loucura. Nabucodonosor não era apenas a árvore, mas também seria o toco. A última palavra na visita de Daniel foi seu apelo sincero para que Nabucodonosor se arrependesse e se lançasse à misericórdia de Deus. Curiosamente, não houve resposta alguma do rei naquele momento. O arrependimento havia funcionado para o rei Acabe, depois que ele matou um homem por sua propriedade, após um aviso de Elias. Deus adiou a queda de seu reino para que ele não visse isso acontecer até depois de sua morte. Ele se comportou da maneira mais vil ao seguir ídolos, como os amorreus que o Senhor havia expulsado antes de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e jejuou. Ele se deitou em saco e andou humildemente. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita: "Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele se humilhou, não trarei essa calamidade em seus dias, mas em dias de seu filho." 1 Reis, capítulo 21, versículos 25 a 27. Nabucodonosor falhou em fazer isso. Nabucodonosor parecia ter esquecido o aviso de Deus sobre sua arrogância. A extensão de 12 meses da graça de Deus não teve efeito na decisão do rei de se arrepender. Se alguma coisa, o atraso o ajudou a acreditar que ele havia escapado impune. Não é esta a grande Babilônia que construí pelo meu vasto poder e para a glória da minha majestade? Em outras palavras, ele havia alcançado o ápice de seu orgulho e estava se congratulando pela beleza do império que havia construído. Mas justo então, uma voz do céu falou, anunciando o julgamento que Nabucodonosor havia visto previsto em seu sonho. Ele foi imediatamente tomado por um tipo de loucura que o fez agir e viver como um animal. Nabucodonosor fez uma declaração que era consideravelmente diferente de sua anterior, uma vez que seu longo castigo terminou. Ele louvou o Altíssimo dizendo: "Seu domínio é um domínio eterno. Ele faz o que quer, ninguém pode impedir sua mão." Há várias coisas que podemos aprender com os vigilantes e os santos. Primeiro, eles são agentes de Deus no julgamento. Ele chamou em alta voz: "Corte a árvore e apare seus ramos, arranque suas folhas e disperse seus frutos." A decisão é anunciada por mensageiros. Os santos declaram o veredicto para que os vivos saibam que o Altíssimo é soberano sobre todos os reinos da terra e os dá a quem deseja, e estabelece sobre eles o mais humilde dos homens,
Daniel, capítulo 4, versículos 14 a 17. De acordo com a Bíblia, os anjos têm trabalhado ao longo da história para executar julgamentos, direcionando os destinos das nações que desobedeceram a Deus. Por exemplo, Deus usou anjos para dispersar o povo de Israel por causa de seus pecados. Ele também usou anjos para destruir Sodoma e Gomorra, bem como Babilônia e Nínive. No fim, os anjos também administrarão julgamentos sobre indivíduos que rejeitaram o amor de Deus no final dos tempos. As forças angelicais são descritas como executores dos julgamentos de Deus pelo escritor de Hebreus, que os chama de espíritos ministradores e uma chama de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Os anjos administram o julgamento em conformidade com os princípios de justiça de Deus. A Bíblia nos apresenta várias imagens de anjos adorando a Deus. Já vimos o serafim proclamando Deus como santo, santo, santo em Isaías, capítulo 6, versículo 3. E em Apocalipse lemos: E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000, e milhares de milhares, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Os anjos fornecem um bom modelo para nós seguirmos. Quantas vezes nos apressamos em servir a Deus ou aos outros, talvez de uma forma boa e necessária, e negligenciamos a adoração a Deus e a adorá-lo? Claro, devemos dar a Deus e aos outros todo o nosso esforço e serviço. Mas antes disso, precisamos passar tempo em sua presença, afinando nossos corações. O posto de arcanjo é ocupado por apenas um anjo no registro bíblico, então esse anjo é o mais proeminente entre todos os anjos santos. O nome do arcanjo é Miguel. Este nome levanta a questão: quem é como Deus? As três grandes ações do arcanjo Miguel começam com a defesa do corpo de Moisés. Miguel é provavelmente o ser angelical mais conhecido mencionado na Bíblia. Sabemos que Miguel é um arcanjo, mas o que esse papel específico implica para ele? Quais são suas realizações, suas responsabilidades e como ele se encaixa no exército celestial que Deus reuniu? Deus escolheu reter muitas informações de nós sobre os eventos que levaram à morte de Moisés. Deus lhe deu uma visão da terra prometida, embora fosse impossível para ele pisar lá. Moisés olhou para a terra prometida enquanto estava no pico de Nebo, que faz parte de uma cadeia montanhosa conhecida como Pisga, localizada no que é agora a nação moderna da Jordânia. Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida porque havia desobedecido a Deus. Judas 9 descreve uma ocasião em que Miguel, o arcanjo, estava em desacordo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Parece que houve uma disputa sobre o corpo de Moisés, e Judas indica que Miguel, o arcanjo, triunfou neste conflito, apelando para a autoridade do Senhor, dizendo: "O Senhor o repreenda." No entanto, não está totalmente claro por que Miguel lutou contra Satanás pelo corpo de Moisés. Algumas pessoas acreditam que o diabo pretendia usar o corpo de Moisés como um objeto de adoração para tentar Israel a se envolver em idolatria. A segunda missão do arcanjo Miguel é lutar contra o príncipe da Pérsia, mencionado apenas em Daniel 10. Esta seção altamente apocalíptica do livro de Daniel é, portanto, pelo menos parcialmente simbólica. O príncipe da Pérsia é mais provavelmente uma referência a um ser espiritual maligno que governava a Pérsia na antiguidade. O profeta Daniel teve uma visão preocupante sobre uma grande guerra e entrou em um período de luto, jejum e oração de 3 semanas. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel capítulo 10, versículos 10 a 14. Então eis que uma mão me tocou e me fez tremer sobre os meus joelhos e palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu falo com você e fique em pé, pois agora fui enviado a você. E quando ele disse esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não tema, Daniel,
pois desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a entender e a se humilhar perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa de suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, pois fiquei lá com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer você entender o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a muitos dias ainda por vir. Aqui temos uma visão do conflito espiritual no reino celestial. Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas, e um anjo foi enviado desde o primeiro dia em resposta, mas o anjo foi impedido por uma figura chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que o opôs por 21 dias, exatamente durante o período em que Daniel estava jejuando e orando. De fato, o príncipe da Pérsia exercia um poder tão incrível que Miguel, um dos principais príncipes, teve que ser despachado para ajudar. Em Judas 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo foi capaz de chegar até Daniel graças à sua força. Um anjo esclarece como os últimos dias se desdobrarão na visão final de Daniel. Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do seu povo, aparecerá nesse momento. O anjo também se refere a Miguel como o príncipe de Daniel. A Bíblia não diz exatamente o que significa estar de guarda, mas está claro que Miguel tem responsabilidades especiais para com Israel em seu papel de combatente. Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel, como mencionado em Daniel capítulo 10, versículo 21, e Daniel capítulo 12, versículo 1. Ele é descrito como o príncipe daquela nação. Ao lermos a história antiga e moderna, acredito que vemos a mão de Miguel defendendo Israel. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Judas capítulo 1, versículo 9, demonstra sua dependência do poder do Senhor. Os anjos justos são organizados em hierarquia e submetem-se à autoridade. Considerando a força de Miguel, o arcanjo, sua submissão a Deus é ainda mais notável. O termo arcanjo significa anjo de mais alto escalão, e a maioria dos anjos na Bíblia são retratados como mensageiros, mas Miguel é descrito como contendendo, lutando ou resistindo contra espíritos malignos e principados em todos os 3 livros. Apesar de sua angústia e fraqueza, o anjo fortaleceu Daniel para receber a revelação que segue nos capítulos 11 e 12. Mas havia mais conflito angélico por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para combater o príncipe da Pérsia, e então informou a Daniel que o príncipe da Grécia viria. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em conflito com o reino de Deus e seu serviço. Devemos estar preparados para lutar no reino espiritual, onde não podemos ver a batalha. A terceira missão do arcanjo Miguel é a guerra no céu. A guerra eclode no céu, com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação, conforme descrito em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve então guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e já não havia lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado para a terra, e seus anjos foram lançados com ele. O dragão foi tão completamente derrotado que perdeu sua posição, e ele e seus ministros foram lançados à terra. Este não é o seu destino final, no entanto. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas é uma notícia terrível para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é curto e resolveu despejar sua fúria o mais amplamente possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente esteja a caminho. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, e o diabo é arremessado à terra. Enfurecido, Satanás parte para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme o testemunho de Jesus, como descrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então, o dragão ficou irado com a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o testemunho de Jesus. Confronto é necessário e ninguém gosta dele, mas precisa ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. A história de Lúcifer, de glória à maldição, apresenta uma personalidade referida como Lúcifer. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer era retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso em qualquer idioma. Ele era um dos principais anjos de Deus, junto com Miguel e Gabriel, no exército celestial de Deus. No entanto, em algum ponto, Lúcifer cometeu um grave erro. Ele desafiou Deus. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui, Jesus descreve aos seus discípulos uma cena que ele presenciou no céu. Esse evento ocorreu antes da encarnação de Jesus como filho de Maria. Ele os advertiu contra os perigos de permitir que o orgulho os controlasse. A cena que ele descreveu foi o julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer. Lúcifer ocupava uma posição de honra única no céu. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Filho do homem, entoe um cântico fúnebre pelo rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era sua cobertura. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e eu o coloquei lá. Você estava no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras de fogo. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Lúcifer é descrito como o querubim ungido que cobre. Os querubins espalhavam suas asas no topo, envolvendo o propiciatório com suas asas. Eles se encaravam, e os rostos dos querubins estavam voltados para o propiciatório. Lúcifer era exemplar em beleza. O orgulho o levou a desafiar Deus e buscar um lugar de igualdade com Deus. Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos, e ele conseguiu alienar alguns deles de sua lealdade a Deus, levando-os a juntar-se a ele em sua rebelião contra Deus. Em resposta, Deus lançou Lúcifer e seus parceiros rebeldes de sua presença. Para descrever as atividades de Lúcifer, ao virar alguns anjos contra Deus através de seu esquema persistente, Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 a 19, explica: Pela abundância do seu comércio, você estava cheio de violência em seu interior, e você pecou. Por isso eu o expulsei como uma coisa profana do monte de Deus. Eu o destruí, ó querubim guardião, do meio das pedras de fogo. Seu coração se tornou orgulhoso por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Eu o joguei na terra. Expus você diante dos reis, para que eles o vissem. Você profanou seus santuários pelo grande número de seus pecados e pela injustiça de seu comércio. Por isso, fiz sair fogo do seu interior, que o consumiu, e reduzi você a cinzas na terra, à vista de todos os que o observavam. Em algumas versões da Bíblia, vemos a palavra comércio, aplicada a alguém que se comporta como um fofoqueiro ou caluniador. Em outras palavras, poderia ser descrito como alguém que negocia tanto bens quanto fofocas. Em vários outros livros da Bíblia, por exemplo, em Levítico, Provérbios, Jeremias, essa palavra é traduzida como fofoqueiro ou caluniador. Por exemplo, em Provérbios capítulo 20, versículo 19, esta prática de ser fofoqueiro está intimamente ligada a quem se lisonjeia com os lábios. Somos alertados contra ambos os tipos de pessoas. Quem anda mexericando revela segredos. Portanto, não te associes com quem se abre muito nos lábios. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez. Ele circulou entre os seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus. Eu te darei uma posição muito mais responsável na administração do universo. O diabo nunca precisou mudar suas táticas, seja no céu ou na terra, por uma simples razão: porque elas ainda funcionam. Todo esse processo não aconteceu de repente.
ou mesmo em poucos dias. Não temos como medir o tempo que levou para Lúcifer promover sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus e convencer um terço estimado dos anjos a se juntar a ele. Esta estimativa é baseada em uma declaração sobre Satanás na Bíblia, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, e sua cauda arrastou a terceira parte das estrelas do céu e as lançou à terra. Como um mestre da calúnia ou fofoqueiro, ele continua a procurar minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu, tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não parou sua rebelião, mas continuou ao estabelecer um reino próprio, em oposição ao reino de Deus. O orgulho, o pecado original, nos leva a ler que teu coração se exaltou por causa da tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu te lançarei por terra, diante dos reis, para que te contemplem. O coração de Lúcifer se exaltou em orgulho por causa de sua beleza. E esse foi o motivo pelo qual ele foi expulso do monte de Deus. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? O orgulho. O pecado original aconteceu no céu, não na terra. Não foi uma intoxicação alcoólica, não foi adultério e nem mesmo mentira. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o pecado mais letal de todos. Muitos frequentadores de igreja jamais sonhariam em cometer adultério ou se embriagar, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho sem reconhecer o quão prejudicial ele é. Lúcifer era tão belo que se orgulhou de si mesmo, e seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer para Satanás. Acredito que é vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato nem adultério, mas sim o orgulho. Foi o orgulho que produziu a rebelião. Além disso, foi o orgulho decorrente das bênçãos das quais Deus mesmo era o autor. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses dons eram de Deus. No entanto, a atitude errada de Lúcifer transformou-os em instrumentos para sua própria destruição. Fico chocado ao perceber que homens e mulheres chamados e equipados por Deus, ainda hoje, cometem o mesmo erro trágico que Lúcifer cometeu. Em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, o profeta analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Era uma ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 afirmações sucessivas, precedidas pela frase "Eu subirei". Ele disse: "Subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, assentarei no monte da congregação, nos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo". A ambição autopromotora de Lúcifer foi a causa de sua queda. A Escritura nos confronta com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não estava na forma de Deus. Ele era um ser criado. Ele não tinha direito de ser igual a Deus, mas ambicionou a igualdade com Deus, e ao alcançá-la caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza eterna e gozava de igualdade com Deus. Por isso, Deus o exaltou ao mais alto lugar e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, isso é, todos os exércitos criados que servem a Deus no seu céu. Dos que estão na terra, isso significa que, em última análise, toda criatura na terra se submeterá à autoridade de Cristo. Dos que estão debaixo da terra, isso se refere ao reino de Satanás em Hades, incluindo a morte, o inferno, o túmulo, e também os mortos ímpios, que anteriormente rejeitaram a misericórdia de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há apenas um caminho para a promoção, a humildade. Este é um princípio absolutamente invariável. Não há exceções. O caminho para cima é para baixo. Esse é o grande segredo, conforme Provérbios 18:12 declara: "Antes da destruição, o coração do homem se exalta,
e antes da honra é humilhado. Voltando a Filipenses, vemos uma verdade maravilhosa trazida à luz. Por essa razão, Deus o exaltou ao mais alto lugar e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. A humildade é uma questão de vontade, não de emoções. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar por si mesmo. Senhor, escolho me humilhar diante de Ti. Renuncio ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante de Ti e diante dos meus irmãos na fé. Para dar um exemplo prático de humildade, Jesus falou sobre convidados para uma festa de casamento. Lucas, capítulo 14, versículos 8 a 11, Bíblia Amplificada. Quando você for convidado por alguém para uma festa de casamento, não se sente no lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta do que você pode ter sido convidada pelo anfitrião, e aquele que convidou vocês dois virá e dirá: dê este lugar para essa pessoa, e então, envergonhado, você terá que ocupar o último lugar. Mas quando você for convidado, vá e sente-se no último lugar, para que quando seu anfitrião chegar, ele lhe diga: amigo, suba mais alto. Então você será honrado na presença de todos os que estiverem à mesa com você. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isaías capítulo 14, versículos 11 a 15, Bíblia Amplificada. Sua pompa e magnificência foram lançadas ao Sheol, juntamente com a música de suas harpas. Os vermes são espalhados sob você como um leito, e os vermes são sua cobertura. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi cortado até o chão, você que debilitava as nações. Mas você disse em seu coração: subirei ao céu, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens. Me farei semelhante ao Altíssimo. No entanto, na verdade, você será trazido para Sheol, para os recessos mais remotos da cova. O desejo de Lúcifer era estar no mesmo nível que Deus. Ele se imaginava tão inteligente, belo e majestoso que supostamente pensou consigo mesmo: eu poderia ser Deus. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de orquestrar a adoração no céu. Ele era um mestre musical que continua a utilizar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu. Ele estava no comando dos serviços religiosos. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava no comando da música. Ele tinha muito sucesso, depois se rebelou e caiu. O orgulho, as linhas de batalha estão traçadas. Ele foi expulso da presença de Deus depois de se tornar orgulhoso de sua sabedoria e beleza, e depois de arquitetar sua trama de rebelião contra Deus. Seus anjos traidores foram lançados com ele. Lúcifer era, talvez, a criatura mais sábia e mais bela de todas as criaturas de Deus, mas a Escritura diz que seu coração se exaltou. A queda de Lúcifer, Satanás, começou de dentro antes de levar à sua queda. Depois de se orgulhar por causa de sua sabedoria e beleza, e depois de arquitetar seu plano de rebelião contra Deus, ele foi cortado da presença de Deus, e seus anjos traidores foram lançados com ele. Devemos levar isso em conta em nossas próprias vidas. Deus criou Adão de maneira única de qualquer outra criatura. Havia algo especial sobre o modo de criação de Adão, que foi projetado na mente do Criador para se opor ao orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que conhecemos. O mais baixo, o mais humilde, no entanto, Deus o fez capaz de se tornar o mais alto. Aqui está a descrição da criação de Adão em Gênesis. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, podemos lembrar disso e permanecer fundamentados e humildes. O contra-ataque de Satanás. Satanás, o anjo já caído, inimigo de Deus e dos homens, retaliou. Ele tinha uma inimizade particular contra o homem por duas razões. Primeiro, porque ele poderia atacar a imagem de Deus no homem. Você vê, o homem representava visivelmente Deus para o resto da criação.
Satanás não podia tocar em Deus mesmo, mas podia fazer guerra contra a própria imagem de Deus dentro do homem. Seu prazer era profanar essa imagem, destruí-la, humilhá-la, e para esse fim, ele trabalhou incansavelmente. Quando alguém para de adorar, começa a buscar adoração. O céu é muito pequeno para dois objetos de adoração, e está escrito em Judas, versículo 1, que os anjos que não mantiveram seu primeiro estado foram lançados para baixo. A lição da queda de Lúcifer é clara. Quando você se recusa a adorar, você cai. Se você quer ser um cristão decadente, seja muito orgulhoso para adorar. O orgulho é um caminho rápido para baixo. O diabo, que já foi a estrela da manhã, um ser angelical encantador que caiu dos céus, rebelou-se contra Deus, tornando-se o inimigo supremo de Deus. O que você não transforma em louvor, se transforma em orgulho, e nós nunca fomos criados para isso. Quanto mais subimos, mais devemos dar a glória a Deus, a honra a Deus. E quanto mais Deus nos abençoa, não devemos nos tornar mais arrogantes, pensando: olhe para mim, não preciso adorar como essas pessoas comuns. Você não era nada na época, mas Deus o ergueu e abençoou. De acordo com a Bíblia, tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. No livro de Gênesis, Deus soprou sobre a humanidade. Seja um adorador. Se você tem a vida de Deus em você, então louve ao Senhor. Este é o mandamento das Escrituras. Fomos justificados para glorificar. Fomos libertados para amá-lo. Fomos redimidos para nos alegrar. Fomos libertados para dançar. Fomos libertos para cantar. Seja humilde e louve a Deus. O louvor é um tópico sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que o tratam de forma leviana e até zombam dele, mesmo na igreja. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e eu enfatizo isso, é louvar e adorar a Deus. No dia em que você decidir não adorar a Deus, você deixará sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água, o corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio, e um cristão não pode sobreviver sem louvar e adorar a Deus. Você terá que agradecer a Deus mais cedo ou mais tarde, terá que aprender a bater palmas e dizer aleluia mais cedo ou mais tarde. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te adoro, Senhor. Louvado seja Deus. De qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, se você não fizer isso, você não estará na presença de Deus e perecerá. Gabriel é um dos anjos mais conhecidos mencionados na Bíblia. O nome Gabriel significa herói de Deus, o poderoso, ou Deus é grande em hebraico. Ele é frequentemente referido nas Escrituras como o mensageiro de Jeová ou o mensageiro do Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia nunca se refere a ele como um arcanjo. Apesar disso, as referências bíblicas ao seu trabalho são mais frequentes do que as de Miguel. O ministério de Gabriel é essencialmente o de um mensageiro misericordioso e promissor de Deus. Ele aparece 4 vezes na Bíblia, cada vez trazendo boas notícias. Daniel capítulo 8, versículo 16. Daniel capítulo 9, versículo 21. Lucas capítulo 1, versículos 19 e 26. No entanto, as revelações de Gabriel são cruciais para o desenrolar dos planos, propósitos e julgamentos de Deus. Nossa primeira visão de Gabriel na Bíblia ocorre em Daniel capítulo 8, versículos 15 a 16, onde ele é encarregado de transmitir uma mensagem da sala de situação do céu, revelando o plano de Deus para a história a Daniel. Ele disse: entenda a visão. Era um tempo de desespero para a nação, quando Gabriel veio a Daniel com a mensagem de esperança. Seu nome, Deus é minha força, ou o Poderoso, testemunhava o Deus Todo-Poderoso que estava prestes a libertar seu povo do cativeiro e trazê-los de volta à terra prometida. A primeira aparição de Gabriel no Novo Testamento ocorre em Lucas capítulo 1. Deus determinou que um profeta deveria preceder o Messias para proclamar sua vinda e preparar os corações e mentes do povo para ele. Portanto, a narrativa do envolvimento angelical na vida de Cristo deve começar antes mesmo de olharmos para Maria e José. Decidido em sua sabedoria e soberania, Deus quis que o nascimento desse profeta fosse um milagre por si só.
Zacarias estava esperando diante do Senhor no templo, quando, de repente, um anjo do Senhor apareceu ao lado direito do altar de incenso. Lucas capítulo 1, versículo 11, descreve este momento. Então um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e tomado pelo medo. Mas o anjo disse a ele: Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, e tua esposa Isabel te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Ele será motivo de alegria e regozijo para ti, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele nunca deverá tomar vinho ou bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar um povo bem disposto para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou um homem velho e minha esposa está avançada em idade. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus, e fui enviado para falar contigo e trazer-te estas boas novas. Agora ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se cumprirão no seu devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias e se admirava da demora dele no templo. Quando saiu, não conseguia falar com eles. Eles perceberam que ele tinha tido uma visão no templo, pois ele lhes fazia sinais e continuava mudo. Quando seu tempo de serviço foi completado, ele voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel engravidou e ficou em reclusão por 5 meses. Assim o Senhor fez comigo, disse ela, nos dias em que olhou para mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens. As Escrituras detalham que os pais escolhidos para o profeta eram Zacarias, um sacerdote, e sua esposa Isabel. Eles nunca tiveram filhos porque Isabel era estéril, e agora ambos estavam além da idade de ter filhos. Observe também como este relato se assemelha ao caso de Abraão e Sara em Gênesis capítulo 18, versículos 11 e 12. Abraão e Sara já eram muito velhos, e Sara estava além da idade de ter filhos. Então, Sara riu consigo mesma ao pensar: depois de já estar desgastada e meu senhor ser velho, terei ainda esse prazer? Mas como vimos anteriormente, Deus enviou o anjo Gabriel a Zacarias para dizer-lhe que ele e Isabel teriam um filho, e que este filho seria o precursor do Messias, João Batista. Posteriormente, quando João Batista e Jesus partiram, João de fato preparou o povo para Cristo, apontando seus pecados e clamando por arrependimento. Quando Cristo estava pronto para iniciar seu ministério público e o trabalho de João estava concluído, João disse a respeito de Cristo: Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. O amigo do noivo, que o espera e ouve, alegra-se grandemente com a voz do noivo. Essa alegria é minha, e ela está completa. Ele deve crescer, eu devo diminuir. João, capítulo 3, versículos 28 a 30. Maria, entre as missões épicas que Gabriel havia empreendido para o Senhor, esta certamente foi a maior de todas. Ele foi enviado à cidade de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Que mensagem maravilhosa Gabriel tinha para entregar àquela jovem. Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas, capítulo 1, versículos 31 a 32. Deus conferiu tamanha honra e responsabilidade a este anjo em particular. O envolvimento de Gabriel na vida de Cristo começou muito antes de ele nascer, pois seu nascimento seria um evento único, uma nova vida gerada fora do processo humano regular, em uma virgem, sem um homem. Certamente, a mulher que carregaria o Cristo precisava ser informada antecipadamente.
Ela tinha que estar preparada para um evento que seria impossível sem a ajuda de Deus. Além disso, mesmo que o evento fosse obra do Espírito Santo, a jovem estaria sujeita ao ridículo e abuso de outros em sua família e comunidade que não acreditassem na natureza milagrosa da concepção. De fato, a fornicação, que seria a única maneira normal de uma mulher solteira engravidar, era punível com morte sob a lei mosaica. Levítico capítulo 20, versículo 10. Portanto, Deus enviou o anjo Gabriel novamente, desta vez para dizer à Virgem Maria o que estava prestes a acontecer. No 6º mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel à cidade de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo foi até ela e disse: "Saudações, você que é altamente favorecida, o Senhor está com você." Maria ficou muito perturbada com suas palavras e perguntou a si mesma que tipo de saudação poderia ser essa. Então, o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Até mesmo Isabel, sua parenta, vai ter um filho em sua velhice, e ela que diziam ser estéril está em seu 6º mês, pois nada é impossível para Deus. "Eu sou serva do Senhor", respondeu Maria. "Que aconteça comigo conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Quando Gabriel deu a notícia, Maria compreensivelmente ficou perplexa. No entanto, Gabriel explicou que seria o poder de Deus que causaria o milagre. Note a reação de Maria à notícia. "Que aconteça comigo conforme a tua palavra." Que exemplo ela nos dá de obediência e prontidão para ser usada por Deus da maneira que Ele achar melhor. Após Maria ser descoberta grávida do Cristo, José, seu noivo prometido, queria deixá-la secretamente para protegê-la da vergonha. Certamente Maria havia contado a ele como a gravidez ocorreu. Evidentemente, ele estava tendo dificuldades para aceitar. Então, um anjo foi enviado para tranquilizar José sobre a natureza milagrosa e divina da gravidez de Maria e para encorajá-lo a aceitá-la como sua esposa. José se submeteu, dando-nos outro exemplo de obediência graciosa a Deus. Na aparição proeminente de Gabriel, ele informa a Virgem Maria sobre Jesus, o Deus encarnado. Que mensagem para entregar ao mundo por meio de uma jovem adolescente. Que jovem surpreendentemente santa ela deve ter sido para ser visitada pelo poderoso Gabriel, um dos principais servos dos anjos para os seres humanos, que é transmitir conhecimento de Deus para nós. Já vimos alguns casos em que anjos serviram como mensageiros de Deus. Quando um anjo falou ao rei pagão Nabucodonosor um sonho, e quando Gabriel profetizou os nascimentos de João Batista e do Senhor Jesus. Muitas vezes, os homens precisaram de mensagens de Deus, e os anjos as entregaram.